Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Neste vídeo continuarei falando da arquitetura maçônica e dos templos. Eu salto de um tema para outro para o canal abranger o máximo de assuntos possíveis e atender a todos. Bom, no último vídeo eu falei da implementação das simbologias maçônicas em templos religiosos e dos sinais inegáveis. E alguns ficaram curiosos do porquê que existem essas simbologias fálicas dos templos. Então eu preparei esse estudo mais profundo para falar acerca dessa questão. As simbologias podem estar impressas na arquitetura em qualquer uma das partes, seja no desenho do espaço, em forma de torres altas, obeliscos e até nas janelas. Arquiteturas fálicas, conscientes ou inconscientes, é um projeto que cria uma representação simbólica do falo. Edifícios que intencionalmente se assemelham ao órgão sexual masculino e que são notados em vários lugares ao redor do mundo. As imagens fálicas são encontradas em culturas antigas e possuem elos com culturas antigas e artefatos tradicionais, que praticavam o culto da fertilidade. Os antigos egípcios adoravam o sol, e o obelisco estava presente no culto de Ra, Osíris e de outras deidades. Os gregos e romanos também celebravam festivais fálicos e construíram um santuário com o falo ereto para homenagear Hermes, mensageiro dos deuses. Essa escultura egípcia está relacionada com uma antiga divindade chamada Min, que foi retratada segurando o seu falo ereto, simbolismo fálico que prevaleceu na antiga tradição arquitetônica da antiga Babilônia. Os romanos, que eram profundamente supersticiosos, também usavam frequentemente imagens fálicas em suas arquiteturas e nos objetos do templo, nas taças de celebração, e também eram usados objetos fálicos como amuletos. Estudiosos da antropologia e sociologia estudavam a natureza simbólica da arquitetura fálica. Os grandes arranha-céus de aço e vidro, torres e outras estruturas verticais são vistos como símbolos da dominação masculina, carregam essas conotações. Há muitos exemplos de arquitetura moderna que podem ser interpretados como fálicos, mas poucos arquitetos revelam ou admitem esse significado como um aspecto intencional do projeto, pois isso poderia chocar a mente mais pueril. O culto do falo existe desde a idade da pedra, ferro e bronze. Os objetos fálicos e as deidades e seus símbolos traziam essa conotação sexual como símbolo da fertilidade e prosperidade das colheitas e do solo. A arquitetura fálica tornou-se proeminente no Antigo Egito e na Grécia. Os gregos antigos honravam o falo e festejavam festivais fálicos. Divindades greco-romanas como Priapo eram adoradas como o deus da fertilidade, representado por um falo gigante em numerosas peças arquitetônicas públicas. Os gregos construíram um santuário que eles chamavam de Herme, na entrada dos principais edifícios públicos, para homenagear o deus Hermes, mensageiro dos deuses, e haviam esculturas de deuses com um falo ereto e saliente. Acreditava-se que buscavam sua inspiração nos antigos egípcios e em sua imagem fálica do deus Min, o deus do vale e dos bosques, que era representado como um rei bárbaro com o corpo simplificado, um braço levantado e a outra mão segurando seu falo ereto. Esses ídolos eram relacionados principalmente à figura do bode ou a do boi e a do touro, já que o touro e o boi simbolizariam um símbolo de poder. Na ilha de Delos, na Grécia, um pilar sustenta um falo colossal, que é um símbolo a Dionísio. Arqueólogos que escavavam as cidades antigas descobriram esculturas de argila e de mulheres roliças com cabeças fálicas e braços cruzados. As esculturas muito alongadas, como da Ilha de Páscoa e outras civilizações, são simbologias fálicas, já que algumas deidades adquirem a forma do membro. Nessas partes do mundo antigo, o obelisco, como estruturas semelhantes ao pênis humano, foram construídos frequentemente como símbolos fálicos, representando a fertilidade humana e aludindo à sexualidade masculina e ao orgasmo. O simbolismo fálico era predominante na arquitetura da antiga Babilônia. Na Babilônia, os obeliscos já eram considerados um símbolo do falo. Já as formas femininas eram mais arredondadas, pontiagudas ou piramidais. O órgão feminino está relacionado aos vasos, caixas, grutas e cavernas. E é disto que vem o conceito do hermético, fechado, oculto, do interior da terra.
É por isso que penetrar nas cavernas ou no interior da terra tinha alusões a esses rituais de penetrar no ventre da deusa mãe, da Mãe Terra. Assim, nos rituais, o uso de espadas para invocar o poder da terra era comum, sendo a espada associada ao falo e ao poder da caverna, simbolizando essa penetração para se iniciar aos mistérios da serpente divina, de Gaia, a Mãe Terra. Os obeliscos do Antigo Egito tinham várias funções, existindo tanto como referência ao culto do sol como do falo, representando a fertilidade e o poder. Essa adoração aos objetos fálicos levou o homem a colocá-lo sobre os altares dos templos. Este fetichismo do falo é encontrado na arquitetura, por influência dos maçons iniciados e também encontrado nas seitas cristãs dos tempos medievais, como resultado da influência gótica. Monumentos de forma fálica na forma de ídolos e até mesmo de vasos, anéis, taças e joias. São exemplos de objetos que foram documentados e puderam ser encontrados nas igrejas medievais da Irlanda. No hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, o Destruidor, carregam este papel da criação, representado pelo símbolo fálico. A linga ou falo é uma característica comum dos templos hindus em toda a Índia, enraizados como relevos e em outras formas. Pedras roliças e pontiagudas ou obeliscos representam, portanto, o falo. Já o órgão feminino consiste em pirâmides, círculos e formas arredondadas. A arquitetura fálica poderia ser considerada um embaraço e um ato vergonhoso. Por isso, era adotado de forma subliminar pelos engenheiros. Na construção da Casa do Prazer em Chaos, Ledoux recorreu às ideias fálicas e alegóricas no seu projeto, simbolizando a penetração. Quartos privados foram projetados para empurrar para fora o anel circular do edifício, metaforicamente representando a penetração. Jean-Jacques Lequeux foi outro arquiteto que ganhou notoriedade por suas misturas arquitetônicas obscenas, algo que fica bastante à frente da inspiração arquitetônica de Ledoux, que omitiu as torres dos seus projetos quando soube que elas seriam vergonhosamente consideradas pela sociedade como uma representação óbvia do falo. O interesse pela arquitetura neoclássica do século XVIII era inspirada e motivada por um interesse similar na virilidade masculina, e revelam profundamente a influência antiga da arquitetura fálica no design e na adoração. Contém numerosas ilustrações de templos e arquiteturas com símbolos fálicos. O propósito mágico dos desenhos fálicos nas construções era celebrar a virilidade e o poder masculino. Outros comentaristas como Carl Auguste também forneceram ilustrações e análises de templos e seus significados de arquitetura fálica. Em muitos países asiáticos, muitos acreditam que o falo traz boa sorte e afasta os maus espíritos. O símbolo do falo são rotineiramente pintados fora das paredes das casas, e os falos de madeiras esculpidas são pendurados, ou às vezes são cruzados por desenhos de espadas e punhais. A Igreja Católica e até a Protestante adora o falo, mas tudo é apresentado de forma subliminar. A Praça de São Pedro carrega uma simbologia altamente fálica. O projeto de uma praça circular, com um obelisco em seu centro, já foi estudado por muitos arqueólogos, além de esculturas e imagens sacras com simbologias fálicas. Até mesmo a chamada Missa do Galo pode acarretar uma conotação fálica, já que cock, galo, é pejorativamente o falo em inglês. O falo exibido no monastério é um pedaço de madeira marrom com uma alça de prata, uma relíquia religiosa considerada possuidora de poderes divinos e, portanto, usado para abençoar espiritualmente as pessoas. O edifício Empire State em Nova York é um ícone cultural americano, um sinal supremo do poder fálico americano e do seu domínio mundial, além também do edifício World Trade Center. O obelisco de Luxor, na França, foi entregue aos franceses pelos egípcios no ano de 1800. Um obelisco que ficava na frente do templo de Luxor, homenageando Ramsés II. Pilares são todos simbologias fálicas, representando o poder do macho procriador e dominador, que passou a fazer parte deste culto da fertilidade, como podemos constatar na simbologia do deus Hércules. Veja que aqui o poder fálico é apresentado entre dois pilares e o dedo do meio apontando, usado para simbolizar este poder.
Notem que a Igreja da Ciência Cristã, em Dixon, Illinois, foi construída na forma de um falo, que é notado quando é vista do alto. Quando falamos de simbologias fálicas, estamos falando de imagens inconscientes. Esses símbolos se manifestam na natureza e em toda forma de arte e arquitetura. O falo não é uma simples representação. Ele é um símbolo de poder mágico no ocultismo. A vara mágica ou dedo que se move para realizar o feitiço, para atrair ou gerar a luz. Assim sendo, essa representação simbólica do falo nos templos é uma representação de força, de poder e autoridade mágico. A presença do falo nos templos é herança da arquitetura gótica e românica. A arquitetura gótica é um estilo arquitetônico que, junto com a arquitetura românica e bizantina, foi predominante na Europa durante a Baixa Idade Média. Suas principais características são abóbadas ogivais, verticais, gárgulas, vitrais e janelas estreitas e pontiagudas. As catedrais, as basílicas e os mosteiros são as principais referências da arquitetura gótica. Por isso, a arte gótica também é conhecida como arte das catedrais, assim como o período barroco e rococó, que significa concha. A concha também é um símbolo hermético e fálico, geralmente associado ao feminino, já que simbolicamente a concha envolve o falo, que seria uma resposta para o domínio do feminino sobre o masculino. Veremos o falo presente em toda a arquitetura gótica, desde a estrutura da construção até dos elementos decorativos como arcos e janelas. Uma janela de lanceta é uma janela alta e estreita, pontiaguda ou arredondada no topo. A janela adquiriu o nome de lanceta devido à sua semelhança com uma espada. Isso é interessante porque a espada é também um símbolo fálico presente nos rituais. Quando se diz que um homem é espada, é uma alusão direta ao seu falo, como representado na figura do He-Man, invocando o poder oculto da gruta. As janelas de lanceta são presentes em muitas catedrais e podem ocorrer individualmente ou em pares. A janela de lanceta apareceu pela primeira vez no início do período gótico francês e mais tarde no período inglês da arquitetura gótica. Muitas pessoas têm a imagem do gótico como representação do lado fúnebre e tenebroso, por causa das imagens dos gárgulas. Mas o gótico também carrega o aspecto religioso, oculto e ritualístico. Este movimento surgiu na Europa durante o final da Idade Média, com a presença de esculturas, vitrais e pinturas, além de grandes construções civis como as igrejas. O termo gótico foi usado pela primeira vez pelo pintor e arquiteto e historiador italiano Giorgio Vasari, para descrever toda a arte entre a queda do Império Romano e o início da Renascença. O renascentismo colocou o homem como o centro do universo, e o homem e toda a sua anatomia passou a ser adorada. A difusão do estilo gótico coincidiu com o retorno dos Cavaleiros Templários na Terra Santa. Então, logo surgiu a ligação deste estilo com a Ordem dos Cavaleiros Templários, que influenciaram a religião em geral. Como um movimento contra os abusos do catolicismo e do poder papal, eles se uniram aos protestantes, através do iluminismo. Por isso que este estilo se refletiu na arquitetura. Baphomet é considerado o pai do templo, já que o seu nome lido da esquerda para a direita revela isso. Ele seria o símbolo desta iniciação templária aos mistérios ocultos e herméticos do templo, filosofia inspirada nas ruínas do Templo de Salomão. Símbolos pontiagudos e símbolos fálicos, e formas arredondadas falando dos mistérios lunares e da terra, e ao culto ao feminino. Penetrar no feminino era então um símbolo dessas iniciações aos mistérios templários. Entrar nesses templos góticos era como penetrar nesses mistérios ocultos do feminino, que tinha relação com as grutas e ao interior da terra. E é interessante que Apocalipse chama a mulher que tem o véu sobre a sua face de mulher dos mistérios, relativo ao antigo culto babilônico e à Torre de Babel. A Torre de Babel simbolizava o homem conquistando o céu e simbolizou a rebeldia de Nimrod. É por isso que imagens alongadas e fálicas são bastante comuns neste período. Janelas altas e estreitas, vitrais pontiagudos e roliços, torres altas fazendo alusão ao falo, e também à penetração dos mistérios ocultos. Já os círculos fazem alusão ao fechado, ao feminino, aos mistérios daquilo que é hermético, das grutas fálicas e das cavernas.
O protestantismo recebeu influência do iluminismo francês e da maçonaria. Por isso, a arquitetura dos templos foram altamente marcados por essas simbologias maçônicas e são ainda hoje influenciados por estes arquitetos maçons. E do gótico nasceu este aspecto sinistro e o significado místico de se penetrar no oculto, na escuridão e naquilo que é hermético e fechado. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.